Será que é possível ser influenciador digital sem aparecer nas mídias sociais? Para isso, convidamos ela, Rafaela Macri, que vivencia e vai contar um pouco da sua experiência como influenciadora digital. Rafa, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, Amanda, pelo convite. Estamos muito felizes de você estar aqui para compartilhar a sua vivência, porque você é uma influenciadora muito querida e muito conhecida, e Obrigada. nós queremos te ouvir falar sobre essa profissão. Mas antes disso, eu gostaria de saber quem é a Rafa. A Rafa é uma menina, eu costumo dizer que sou uma menina ainda, porque eu tenho só 24 anos, mas tenho muitos objetivos como mulher. Sou mãe da Lara, que é o presente de Deus na minha vida. Linda. Estou me desafiando no mundo da influência, que aliás eu comecei há pouco tempo, Tem quanto e tempo, Rafa? base assim de uns 2 anos, que pra mim é pouco tempo, comparado a grandes influenciadoras que tem na minha cidade. Então, eu me considero assim, um neném. Mas me sinto honrada também por ser referência para muita gente. E já fazendo trabalhos incríveis. Sim, com parcerias maravilhosas de empresas que eu nunca sonhei. E para mim é uma honra mesmo. Rafa, que bacana compartilhar essa sua experiência. Você foi aluna master, Fui. foi aluna pós. Por que você procurou a Vox, Rafa? Eu senti a necessidade em melhorar. E é importante que a gente se desafie para sempre buscar o melhor. E eu tinha muito bloqueio em falar em público, em me comunicar de forma mais clara e objetiva. E olhei a Vox, falei, ali vai ser o diferencial. E realmente, o curso Master também foi o que mudou minha vida e me motivou muito a continuar como influencer. Você percebe diferença, Rafa, de uma Rafa antes da Vox para uma Rafa depois? Muita diferença me transformou. A forma que eu me posiciono hoje, tudo. Eu sempre lembro das aulas. É incrível que às vezes preciso de alguma palavra, eu lembro da aula que eu tive. E o Master, até muito mais, foi o que mudou a minha vida, porque foi a partir dali que eu falei: é importante a gente se aperfeiçoar. Preciso Eu entender. achei que eu tava arrasando, falei, opa, fui arrasada. Então aprendi muito e os colegas de classe também. Foi valioso, muito mesmo, assim, algo que me destacou. Tenho certeza que mudou aí. E o que significa para você ter sido arrasada, como você mencionou? Qual foi um fato? Compartilha com a gente. Tudo. No dia da apresentação, falei, bom, eu já gravo vídeo. Eu já tô pra cima e pra baixo, já sem me comunicar um pouquinho. Ah, muita gente bem melhor. Então, isso que é legal, a gente estar com pessoas melhor que a gente. A gente consegue trazer coisas pra nós. Então, eu aprendi muito com eles. Eu achei que eu tava bem. Falei assim, todo mundo mais velho do que eu na minha sala. Eu já tinha, assim, um pouco Você era de... mais nova da turma, lembra, Rafa? Sim, eu tinha 23 na época. Fiz 23. 24 depois. Eu falei, eu já me comunico. Achava isso, mas não. Ô, Rafa, então aquela ideia de que, eu sou influenciadora digital, gravo tranquilamente através de uma câmera. Terei então facilidade para falar em público, então isso Não, não é nesse sentido não mesmo. existe. É totalmente diferente. Tanto que às vezes a gente até brinca. No meu primeiro dia, na minha apresentação, nem parecia que eu era influencer, porque eu tava toda travada e às vezes para falar com o celular, com uma câmera, muito mais facilidade do que falar ali em público, num palco, todo mundo me olhando, aí teve situações de microfone. E foi um diferencial para mim, porque hoje eu me sinto bem mais capacitada para fazer esse tipo de trabalho, caso eu precise. E você acredita, Rafa, que por conta da Vox, das técnicas que você aprendeu, você acabou trazendo mais parcerias? Porque o influencer trabalha com parcerias, Isso. correto? Você acredita que acarretou nessa possibilidade de um aumento de maiores parceiros de trabalho? Sim, aumentou muito a minha visibilidade e o meu campo também. Tanto que lá na escola eu tive várias oportunidades. Então, Dentro dentro da da escola, escola. mesmo estando na situação de limitação naquele momento. No curso Master, eu ainda estava engatinhando na minha melhoria. E mesmo assim, já começou a surgir oportunidades. Então, se você olhar o meu perfil do Instagram, o meu primeiro vídeo de alta qualidade, bem profissional, foi depois da Vox.
E aí, desde então, Bacana. eu tento sempre seguir nesse padrão de qualidade para entregar o melhor. Ô, Rafa, eu lembro muito de você na aula do debate do pós, que é aquele tema eu trouxe para você, para te tirar da zona de conforto, o tema relacionado a você ser contra a mídia social. Não sei se você vai se recordar desse fato. E você foi super convincente na sua argumentação, na sua exposição. Como foi para você o pós? Olha, desafiador. E nesse dia específico, ir contra algo que é o meu trabalho, que eu vivo por isso e eu defendo, foi bem difícil. E foi legal a experiência de sair da caixa. Então, no dia a dia a gente se limita muito, sempre aquele padrão, aquela rotina. E as aulas da Vox veio realmente para mudar isso na minha vida, porque eu sou muito acostumada com a rotina, e tá tudo certinho, e tudo tem que ser bem planejado. Então, se chegar na escola e ser surpreendida e ter que improvisar ali é muito legal. Esse dia foi uma experiência muito bacana para mim. E depois disso também eu comecei a não ter medo de nada. Então, às vezes eu chego num trabalho, eu não sei o roteiro, eu não montei o roteiro. E a gente vai É na improvisar ali hora. e eu não fico com medo, porque maior do que foi aquele dia, então eu já tô preparada. Eu tive que improvisar ali para falar contra o meu trabalho. Então, depois disso, o que vem é fichinha. Então, às vezes eu chego no trabalho, a gente vai fazer uma gravação, qual que é o roteiro? Ah, não tem. Opa, É peraí. agora. Deixa eu pensar assim e sai legal e dá certo. Então, Então, esse desconforto de você defender um tema contrário à sua área de atuação te trouxe mais segurança, Rafa? sim, muito mais segurança e foi legal o desafio. Às vezes eu sinto que minha vida estava muito organizada. Às vezes eu até falo, eu tenho 24 anos, para estar tão organizada assim. Então foi bem legal e isso tá me ajudando muito. Olha Que como são os detalhes também. bom! Fez toda a Uhum. diferença. Aproveitando então nessa linha que nós estamos conversando, Rafa, qual foi a aula que você tem uma lembrança tão importante na sua trajetória? Foi a primeira aula. A aula de apresentação foi. Aula de é, naturalidade? Trouxe. assim, as primeiras aulas me marcaram muito, mas acredito que a primeira a gente se apresentou, então para mim já era uma dificuldade subir, conversar e falar um pouco da vida pessoal, que é algo que eu não faço no meu dia a dia. Até mesmo no meu Instagram, eu não tenho costume de levar a minha vida pessoal mesmo para as telas. E ali com vocês eu me senti confortável para isso. Então, foi uma aula muito especial para mim, de ter aberto meu coração para vocês, mesmo que eu não conhecia todos. E depois eu fiquei pensando, rapaz, mas eu nem sou de fazer isso. O que que aconteceu comigo? Mas realmente eu me senti muito confortável naquele ambiente e com aquelas pessoas. Então, Eu lembro quando você verbalizou ao final da sua apresentação, você falou assim: Nossa, eu trouxe situações aqui que pouquíssimas pessoas sabem ao meu respeito, mas porque eu me senti confortável em estar aqui com vocês. Foi exatamente isso, não é, uhum, Rafa? De você expor o seu lado pessoal, que muitas vezes as pessoas não sabem, de uma forma tão leve e com pessoas que você não conhecia cem por é. cento, né? E eu fiquei surpreendida, porque eu não tenho esse costume mesmo. Tanto, como eu falei, no Instagram, eu tento ser o máximo profissional possível. Lógico, compartilho minha vida, minha rotina, minha família, minha filha. Mas o íntimo, assim, como eu consegui naquela aula, foi surpreendente. Então, foi uma aula que me marcou e eu só tenho lembranças boas, assim. Então, realmente foi impactante para Foi. você. Que bom. Rafa, o que é ser influenciadora digital? Hoje se fala muito, nós temos de uma forma muito distorcida, muitas vezes, nas redes sociais, sobre o que é ser influenciadora digital. Qualquer pessoa pode ser influenciadora digital. O que é ser? Para mim, ser influenciadora digital é trazer, no caso de uma marca, de um produto ou serviço, mais visibilidade. Então, apresentar para você um produto, serviço que você talvez não conheça, isso de uma forma leve, mostrando realmente a minha experiência, te influenciando, seja para o bem ou seja para o mal. Então, isso é muito bacana, porque eu já apareci no meu Instagram para influenciar negativamente, para falar as minhas considerações daquele A produto respeito. e as pessoas não comprarem aquele produto. Então, a gente influencia para o bem, para que você compre, para que você eh, colabore com aquela empresa, aquela marca, mas também
tem o lado que a gente precisa ser a verdade, e eu sempre tento me colocar nisso. Eu não faço divulgação de coisas que eu não me identifico. Isso é um É, diferencial, Rafa. eu não fecho com empresa que não tem os mesmos princípios que eu, pelo que eu vejo de longe. A gente não pode julgar, mas, não me identifico, Não é o seu perfil. não é meu nicho às vezes, não é o que eu tenho na minha rotina, e não faz sentido eu trazer isso pra quem me segue. E aparece, Rafa, algo que não se relaciona ao seu comportamento, aos seus princípios e valores. Uhum. E aí você entende que, não sendo no mesmo sentido do que você acredita, você nem faz a parceria, é isso? Isso. A gente tem um poder muito grande. De influenciar. Isso. E nem é, às vezes, só ali nos stores. É no nosso dia a dia. Então, se eu tô com uma roupa, você vai, gostei dessa roupa, de onde é? Tudo, a gente tem esse poder de influência. Qualquer pessoa. Como você me perguntou, qualquer pessoa pode influenciar. Todo mundo influencia. A todo momento. A todo momento. Muitas vezes, nossa, Amanda, que roupa linda. Ai, Amanda, que óculos lindo, onde você comprou? Qual a ótica? Então, a gente influencia mesmo sem querer. E eu tento tomar muito cuidado com isso. Muitas parcerias. Ai, e aí, bora fechar? Às vezes é propostas Vantajosa, vantajosas. Mas não é o seu perfil. não, e às vezes eu até tenho nicho, já faço divulgação daquele nicho e aparece uma oportunidade no mesmo nicho que é bem melhor. E aí eu permaneço naquele que eu já Que você conheço, que eu já tenho boas referências, feedbacks também de quem vai, de quem consome, de quem compra, então Então você prefiro. você se preocupa com essa Sim. questão, Rafa. Quem já estava antes, se está dando resultado, se está Sim, impactando. eu tenho muito medo de apresentar alguma coisa e as pessoas não gostarem. Isso é algo que me preocupa muito mesmo. E eu prefiro perder, porque às vezes divulgar alguma coisa que eu não conheço. Então, empresas que às vezes me mandam um produto, eu demoro dias para soltar o conteúdo, os vídeos, os stories, porque eu vou usar primeiro, vou conhecer. Já aconteceu isso com marca de cosméticos mesmo. Ela me mandou, foi a primeira vez que ela me mandou os produtos. Eu demorei um mês para conhecer. Eu tomei os remédios para ver como seria a minha adaptação, se eu ia passar mal, como seria. Usei os produtos no meu rosto. Então, antes de aparecer ali nos stories para fazer essa divulgação, para indicar para as pessoas que me seguem, eu testei. Então você divulga aquilo que você acredita. Sim, que eu gosto mesmo. Ótimo, Rafa. Por conta dessa questão que você trouxe, do poder de influência. Isso. Você tem vários seguidores, então o que você fala ali, as pessoas realmente te tornam uma referência sobre o assunto. E aproveitando essa linha, qual o seu maior desafio como influenciadora, Rafa? Atualmente, tendo em vista que eu sou mãe da Lara, e ela tem menos de um ano, então ela precisa da minha atenção 24 horas. Eu coloco que é conciliar a vida de mãe com a de influencer. Porque o meu trabalho em si, eu faço ele muito bem feito. E faz Modéstia à mesmo. parte. Faz mesmo. Mas conciliar horário, a rotina. E eu tenho, às vezes, muito, muito trabalho e pouco tempo para fazer. Então é algo que às vezes A acaba Lara me tá com limitando. quanto tempo? 11 Rafa? meses. Tá chegando um ano, Tá, então. 11 meses. Agora no dia 21 ela faz um aninho. E eu sinto essa dificuldade. Em questão mesmo De conciliar. sobrecarga do dia a dia, mas ser influencer é, pra mim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Veio pra realmente me tirar da zona de conforto. Eu trabalhava numa empresa CLT e pra mim, Você era seletista, Rafa. sim. E como que surgiu a questão da influência digital? Depois que eu fui mandada embora, Ah, eu fiquei em casa ainda. Eu saí do trabalho, eu tinha ficado na farmácia há alguns anos. Foi minha primeira experiência, assim, realmente CLT. Antes eu já tinha trabalhado na Saeg, mas assim, fazer um estágio. Então, a minha primeira experiência profissional foi na farmácia. tá. E quando Você tinha quantos anos, Rafa? eu tinha 18, quando eu entrei na farmácia, Aham. quase 18. Aham. E aí, quando eu saí de lá, o meu mundo caiu. Eu queria já sair, mas aí eu tinha medo. O receio, como não que é, é? Rafa? Eu não tenho capacidade para fazer mais nada. Eu nunca tive desejo de fazer uma faculdade de nada. Eu sou uma pessoa, não sei o que acontece. Todo mundo, eu quero ser veterinário, quero ser médico. Eu nunca tive desejo de ser nada. Então eu tava realmente bem limitada. E Você se confortável. limitava. Sim, confortável em trabalhar naquela empresa, ter aquele salário e viver uma vida ok. E quando eu saí,
Aí foi desafiador. No começo fiquei bem mal, mas eu fui tentando melhorar sozinha. Falei, não, Então foi o você, que tinha que ser e tá tudo bem. então você começou como influenciadora digital sem uma pessoa por trás. Na verdade, você começou a partir dessa experiência do desligamento de uma empresa. Eu tava em casa e aí eu postava alguns stories. Eu tinha muita vergonha de gravar falando. Então, às vezes eu colocava com musiquinha no fundo, sem falar nada, eu fazia narração. E um dia uma empresa, uma loja de roupas da minha cidade, me mandou uma mensagem. O nome dela é Gabi. E eu tenho muito carinho por ela, pela empresa dela. Ela me mandou uma mensagem e falou: que eu levava muito jeito pra ser blogueira. Nunca tinha tido uma experiência, nada, nenhum contato com isso. E aí eu falei exatamente isso. Falei, nunca fiz nada. Ela falou: então, se você precisa de oportunidade, o Closet da Gabi tá te dando essa oportunidade. E aí eu, nossa, e eu já fiquei desesperada, porque eu queria entregar o meu melhor. Fazia um mês só que tinha saído Era do meu recente. trabalho. E falei, vou e vou fazer o meu melhor. E a partir disso, outras lojas começaram a me chamar. E eu lembro que eu comprei um Marmitex num restaurante que eu gostava, comprei normal. E apareci nas stories e comentei sobre. Falei, As- ai, comida boa, galera, compra, porque eu gostei, é boa e eu sou meio chata pra comida. Aí o restaurante entrou em contato comigo e falou que foi um sucesso. A sua Bora fechar. postagem. Bora fechar uma parceria. Eu não sabia nem o que era isso, assim, fechar mesmo. Até porque ela me fez o convite, eu fui, fiz essa divulgação, mas nada de parceria fixa, algo mesmo, pra eu aparecer todos os dias falando. E quando eles me chamaram, foi um sucesso, e aí? Vamos fazer parceria. O que que é isso? Como que precifica? O que que eu tenho que fazer? Eu não tinha noção nenhuma. Foi tudo muito inusitado, Rafa. Foi. E ninguém entendendo nada. Então, nem eu tava entendendo. E no começo eu não tinha ninguém pra me ajudar, assim, profissional. Então, chamei uma amiga, foi comigo na loja, foi comigo no restaurante gravar e tudo assim. Eu não improviso, edição também, não dominava. Mas foi. Você só estava seguindo. Tava só existindo. Só E se permitiu, não é, Rafa? Sim. Acredito que o grande diferencial para você ser quem você é hoje foi essa permissão lá atrás. Que a partir de uma frustração, que foi o Uhum. desligamento, você se permitiu conhecer algo que não era a sua zona de conforto, não fazia parte. Sim. E aquilo que tá em alta. Primeiro você começa e depois Você você melhora. melhora. Então eu comecei, tem basicamente isso, 2 anos e fui melhorar depois da Vox, olha só. Que bom! Que impacto da Vox Não, na foi sua sensacional. carreira. Muito bom. Ô, Rafa, existe um movimento, e eu queria entender melhor, de que é possível ser influenciadora sem aparecer nas mídias sociais? Existe isso mesmo? Sim. A gente não precisa da nossa imagem para influenciar. Começa por aí, porque às vezes tem muitos perfis que não aparece, que só coloca produto, escreve, tem várias. O mundo da divulgação de influencer é muito grande. Tem uma menina mesmo que eu acompanho, ela não é influencer, mas ela posta muita coisa sem aparecer, sem falar, é da nossa cidade também, e me influencia. Ela posta um produto de cabelo, ela me influencia, sem falar uma Sem palavra. falar. Ela só posta, comprei meninas na loja tal, foi ótimo pro meu cabelo. No outro dia eu tô lá. Então, não necessariamente precisa ser a nossa imagem. Até porque não são todos os dias que a gente está disposto a aparecer. Mas quando você tem credibilidade, que é algo que eu prezo muito, a minha credibilidade, eu consigo te influenciar sem Sem aparecer. aparecer. E também é um trabalho que eu faço para algumas empresas, que é influenciar sem precisar necessariamente aparecer. Que isso a gente pode fazer através de vídeos, de produto, serviço sem a nossa imagem, Sem apenas você fazendo aparecer, sem Rafa? aparecer. Narração, só música, arte, tem um mundo de coisas e é o que eu sempre falo para todo mundo que me procura. Muitas mulheres, meninas, me mandam mensagem: queria começar, não sei como começar. Faz o que você tem hoje. Começa com o que você tem. E depois as oportunidades vão aparecendo. Às vezes, no começo, a gente tem vergonha de aparecer. Eu lembro que essa minha primeira oportunidade, que foi no Closet do Gabi, eu tinha vergonha de fazer o provador, como todas as influencers fazem, que é na frente do espelho. Essa roupa tal, tal. Você tinha essa vergonha. Tecido tal, eu não sei nem que tecido que é, eu não entendia. Uhum. E eu tinha vergonha. Então, eu não falei nada na loja, eu não fiz nenhum áudio ali gravado, nenhum stories com a minha voz.
Foi só essa... Só imagens. Imagens, depois eu fui montando tudo. Então, a gente tem que começar com o que tem mesmo. E nunca vincular só a sua imagem. Ah, mas eu não sou bonita, eu não sou perfeita. Esses dias uma menina me mandou mensagem. Ah, eu estou acima do peso, tenho vergonha de aparecer. Mas eu gosto de influenciar. Você não precisa aparecer. Não tem essa Não tem necessidade, essa então. necessidade. Que bacana, eu não conhecia esse lado. Eu falei, vou deixar para perguntar para a Rafa. Rafa, o que mais te motiva nessa profissão? Porque é uma profissão. Você tem horário, você tem compromissos, você tem todo um planejamento de entrega, de informação, de roteirizar, não é? E o que mais te motiva nessa profissão, Rafa? Acho que o que me alegra todos os dias em trabalhar como influencer e que me motiva são os parceiros que eu tenho. Por isso eu seleciono todos a dedo. Todos extremamente profissionais comigo. E além disso, a gente acaba até se tornando amigos. Então, é uma motivação para mim trabalhar com gente legal. Acho que o primeiro ponto para eu ter uma entrega legal é trabalhar com gente legal. Você precisa se sentir bem, Uhum. Rafa. E eu tenho essa dificuldade. Então, se eu não gosto, às vezes, do seu produto, não tem como. Eu não consigo. Você não vai divulgar. Não consigo. Porque você sente que estará enganando o seu público, Rafa? Tô me enganando. Então, pior do que eu enganar você é eu me enganar. Então, não consigo. E me motiva saber que eu tenho clientes que são parceiros mesmo, além do Instagram. Pessoas que têm compreensão, que me deixam à vontade. Eu confio. E é eu sei que importante você vai me entregar acima das minhas expectativas. E isso Ótimo. me motiva muito a sempre fazer o melhor. Então você supera expectativas, Rafa. Acredito que sim. Pelos Não, feedbacks, Pelos retornos sempre dos clientes. entregar mais do que o combinado. Eu levo isso pra minha vida, sempre entregar mais do que o combinado. Ótimo. Ô, Rafa, hoje o seu público de seguidores são mais mulheres ou homens? Mulheres. Mulheres. Você tem uma ideia de proporção? Não. É mais que 50%. Acho que 80% é mulher. São mulheres. Ô, Rafa, quem te começa a seguir agora nas redes sociais vai encontrar o quê? Vai encontrar uma mãe e uma menina disposta a fazer acontecer. Que vive intensamente todos os dias. Ninguém entende nada às vezes. O que tá acontecendo na vida dela? Às vezes simplesmente, eu tô indo ali viajar e todo mundo assistindo. O que tá acontecendo? E você E pega aí vocês vão encontrar desafio todos os dias, muita alegria, academia. Então, uma rotina mesmo de mãe, empresária, influenciadora, estudante às vezes. Ao tempo inteiro, na verdade, sim. não é, Rafa? E sempre um desafio. Os meus stories é sempre uma caixinha de surpresa. Então não é algo fixo. Não Quem tem entrar, aquela rotina. quem entrar ali vai ver a Rafa de um jeito hoje, de um jeito amanhã, para que seja algo bem dinâmico. Mas sempre leve, sempre trazendo para quem me assiste o melhor. Bom dia, riquezas, cheio de energia, para que realmente seu dia seja diferente, esteja cheio de energia, cheio de felicidade. Nosso dia a dia já é corrido. Muito então, quando a rápido. gente pega o telefone, a gente quer se desligar dos problemas que a gente já tem no trabalho, na vida pessoal. E aí, minha função ali nos stories é alegrar a sua vida. E através É deixar disso, mais leve, Rafa. além de te apresentar produtos e serviços incríveis, que é o que eu faço, e as empresas que eu apresento, é também trazer um pouco mais de alegria para o seu dia. Então, muita gente que às vezes eu não tinha nem noção disso, eu me limitava muito. Ah, será que as pessoas gostam do meu conteúdo? Será que eles gostam de acompanhar a minha família, a Lara, e essa rotina de mãe? E Você sempre, se perguntava, Rafa? Sim, sempre. Eu ficava... Ai, eu gostava muito de fazer receitinha nos stories. Isso por aí. E eu falava, ai, será que as pessoas gostam de assistir isso? Quem que tá ligando? Ninguém tá ligando. E ontem mesmo eu fui e fiz um macarrão ali, coisa simples. E o tanto de engajamento, o tanto de resposta. E toda vez é sempre assim. Então eu comecei a me permitir mais, a mostrar mais a minha vida real, o meu dia a dia em casa mesmo. Isso é muito legal. Porque eu não imaginava que as pessoas tinham carinho por mim como Rafaela mesmo. Não como a influenciadora. Não como blogueira. Então, é uma coisa muito legal. E a questão da receita que você mencionou aí, eu lembrei dos donuts que você fez e levou em sala pra gente, que fez o maior sucesso.
Você gosta da cozinha, da culinária, Rafa? Eu gosto. Eu sou apaixonada por comida, tá? O tamanho, o tamanho disso tudo. Emagreceu, Ah, Rafa. olha, Emagreceu, tá acima do bonita. peso. Não. Mas eu amo comer. Eu amo, acho que a comida traz felicidade, traz isso. Então eu gosto muito de cozinhar. E você é mais do doce ou do salgado, Rafa? Eu sou mais do salgado. De comida, de comer e de fazer. Sim, salgado. Eu Ah. prefiro. Mas, né, dias e dias. Então, às vezes a gente quer um docinho, pede um donuts, às vezes. E eu não imaginei que Maravilhoso, vocês iam viu? gostar, fiquei com medo. Falei, vai que não gosta. Então, eu tenho esse problema de às vezes me limitar e vocês gostarem. Nossa, Eu fico fez super maior feliz. sucesso. Ô, Rafa, qual que é o seu objetivo de vida? O que que você busca como mãe, como empresária? O que que você quer deixar como objetivo? São vários objetivos, mas atualmente o principal que eu tenho vivido hoje é viver. O maior objetivo está sendo viver. E viver o hoje. Não amanhã. Não estou fazendo planos para o futuro. Eu até parei para pensar esses dias, falei, eu tenho só 24 anos, eu tô me cobrando muito. Eu quero ter uma casa dos sonhos, eu quero ter o carro dos sonhos e tudo dos sonhos. Eu só tenho 24 anos e eu tô, às vezes, me limitando nessas coisas e deixando de viver. Então, o meu maior objetivo hoje, agora, é viver. Conquistei muitas Hoje. coisas, já fui feliz em muitos aspectos, profissionais, tudo. E agora eu só quero viver. Eu quero, numa segunda-feira, pegar minha filha e simplesmente sair por aí, pegar a estrada e eu quero viver. Então, meu maior objetivo vai ser, lógico, trabalhar muito para que eu consiga viver esses momentos de lazer com as pessoas que eu amo. Óbvio. É viver intensamente Sim. de acordo com a condição que você se encontra. Mas é realmente vivenciar, experimentar o hoje. O amanhã é um Isso. plano futuro que a gente fala. Pensando, eu falei, uai, até agora eu estudei, que primeira parte da nossa vida é estudar. Sim. Aí depois trabalhei, CLT. Depois trabalhando. Calma, vamos devagar, vamos viver. A vida é tão curta e a gente tem que viver o hoje. Você entende que a vida não é só isso, trabalhar, pagar contas e Não. um dia por dia. Não. Como eu falei, eu só tenho 24 anos. E eu tava assim, numa neura de, ó, preciso conquistar o mundo. Calma, bora viver. E se desafiar, assim. Não tinha esse costume de fazer loucuras. Então, Seu senso de cobrança, então, te impedia de vivenciar essas oportunidades, Uhum. certo, Rafa? experiências. Olha, eu não sou de viajar. Eu fui pra praia uma vez na minha vida. E faz muitos anos. Eu comecei a pensar nisso. Falei, não, eu tenho que ir pra praia. Eu tenho que ir pra lugares. Eu nunca fui num parque aquático. Você reformulou, A então, gente a tem sua mente. aqui Do lado. Termas, Barretos. Eu nunca fui. Amanda nunca foi. E aí eu parei pra pensar nisso. Falei, não, bora viver, mulher. Ótimo, perfeito, Eu tenho uma Rafa. companheira de vida agora que é a Lara. Então, nada melhor do que viver as minhas primeiras vezes e também ver Junto com ela viver ela. as primeiras vezes dela. Que isso é muito incrível. Você vê um ser humano viver tudo pela primeira vez é muito incrível. É um brilho É no olho. apaixonante. Sim. Ô, Rafa, ela tá com 11 meses. E o que você pretende deixar para ela como lição de vida? Eu sei que ela ainda é um bebê, ela tá crescendo, mas o que que você quer deixar de imagem como Rafaela mãe para a Lara? Eu quero que ela pegue de mim as coisas boas, óbvio. E acho que a minha maior qualidade é nunca deixar os meus princípios e o meu caráter. Então, independente da situação que ela se encontre, o ambiente, as pessoas, sempre lembrar dos princípios dela. Independente de qualquer coisa. Da situação. Isso é algo que eu quero deixar muito pra ela. Porque em alguns momentos a gente acaba se influenciando, se deixa eu levar, e o ambiente, as pessoas. E eu quero que ela tenha isso. Ela seja uma mulher não forte, porque cansei de ser forte. Já fui forte, passou. Foi muito forte, Tem até Rafa. uma frase aqui no céu. Seja forte e corajosa. Já passou, não quero mais ser forte nem corajosa. Mas eu Já foi seu tempo já de forte e foi, corajosa. passou essa fase, já deu. E eu quero que ela só seja uma mulher de respeito. Que ela saiba entrar e sair nos lugares. E que ela jamais se limite pra caber na vida dos outros. Em lugares que não são pra ela. E em papéis que as pessoas às vezes nos colocam que não é nosso. Então, eu quero que ela
tenha isso. Nossa, Rafa, que percepção de vida e de mundo que você tem com apenas 24 anos. Por que toda essa reflexão, Rafa? Como com uma idade tão jovem, uma pessoa tão jovem, com toda essa preocupação? Porque hoje em dia, toda essa reflexão que você trouxe, a gente vê em pessoas acima dos 30. E você tão nova, já tem todo esse cuidado. Olha, eu quero que ela seja uma mulher de respeito, que ela saiba se posicionar. Acredito que é mais nesse sentido que você quis dizer, não forte ou corajosa. Por quê? Como você chegou nessa construção? Eu moldei o meu caráter muito sozinha. Então, acho que isso reflete muito na mãe que eu quero ser pra ela. Foram as experiências, Rafa? Isso. As vivências. Todo mundo tem seus problemas, enfim. E quando você tem muitos o tempo inteiro, desde sempre, você vai ficando forte, você vai ficando corajosa e vai se moldando. Então, mesmo que eu tenha 24 anos, parece que eu já me coloco como se eu tivesse uns 40, porque eu vivi tanto em 24 anos assim, foi intenso. E tudo isso contribuiu 100% para que eu seja essa pessoa. E eu não tinha muita escolha, Amanda. Então, ou era forte, ou era forte. Não tinha. existe outra Não tem opção. outra alternativa. Eu vou sentar e vou chorar? Precisava levantar e Como? resolver. Era muitos momentos, era 90% das situações era eu e eu Com mesma. você mesmo. Então, se eu sentar e chorar, não tem como. O choro vai acabar, a lágrima. E o problema vai E o estar problema ali. vai estar ali. Então, era a única opção que eu tinha. E eu fiz disso um degrau pra ir subindo Ótimo. e. É as pedras, né? A gente vai juntando. Depois faz todo sentido, não é, Sim. Rafa? E hoje eu olho, nossa, passei tudo isso, nem tava lembrando mais. E eu falo das coisas que eu já vivenciei, que eu já superei, de forma tranquila, porque eu sou muito grata a todas essas experiências. Ainda que não positivas, Rafa, a gente tira um aprendizado, não é? Sim, eu fui adotada, tinha 13 anos. Então foi muito desafiador. Voltei para casa de duas pessoas estranhas, que eu Aos nunca tinha 13 visto na anos. minha vida. E com 13 anos eu não sou uma criança. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe. Então, tudo isso que eu vivi lá, às vezes eu tenho uma pessoa próxima que ela se culpa, ela fica chateada por tudo que ela viveu, pelas coisas difíceis que ela enfrentou. E eu sempre tenho que trazer isso pra ela. Foi bom. Se não tivesse sido aquilo, você não era a pessoa que você é hoje. Você não tinha sua família hoje. Então eu sei que foi difícil porque a gente viveu isso juntas. Mas foi importante. Isso te tornou uma mulher mais forte. Sim. E hoje, às vezes, acontece uma situação difícil e as pessoas não entendem que eu tô sempre rindo de tudo. O trem tá caindo e eu tô rindo. Porque Eu já lembro passei das por aulas, coisa viu, Rafa? pior, meu. Então, isso que é legal. Você já passou por coisa tão ruim. E aí acontece uma coisa no dia a dia assim, ai, peraí, isso aí é fichinha, isso aí não é nada pra mim. Então, é muito legal. Você já ter essa bagagem, essa experiência, porque o que vim, você mata no peito. Ótimo. Ô, Rafa, e o que diferencia a Rafa mãe da Rafa influenciadora? Tudo. Me conta um pouco sobre. Eu, como influenciadora, eu tento, assim, muito profissional, muito, ai, perfeita. E Clara, como mãe, em casa, eu posso ser eu mesma, eu posso ser a menina de 24 anos. E eu me sinto muito confortável nesse papel de mãe. Você gosta? Porque ela gosta de mim do jeito que eu sou. E não tem nada melhor no mundo do que saber que tem uma pessoa que tá ali porque quer estar ali. Ela pede seu colo porque ela quer o seu colo, porque ela ama você. E sendo eu. Acordando do lado dela descabelada, toda errada. Então, é um diferencial, assim. Tem muita diferença entre a Rafa blogueira e a Rafa mãe. Embora eu tente sempre trazer de forma mais natural possível o meu trabalho, mas é diferente. Ô, Rafa, você que trabalha com rede social, você acredita que existem muitas pessoas, não somente influenciadoras, que criam uma máscara? Ou seja, criam uma imagem de que não é aquela pessoa, mas ela se faz passar por aquilo para vender mais, para ter mais parcerias. Como você enxerga essa situação? Acredito que quando acontece isso, que é normal,
as pessoas ainda estão se conhecendo, se descobrindo, e é o gatilho que elas têm. E eu não julgo, porque cada um, infelizmente, se posiciona da forma que acha correto. É ruim a longo prazo, porque as pessoas que te conhecem no seu dia a dia sabem que aquilo ali não existe, é um personagem. E pode ser prejudicial para você em determinado momento. Hoje, eu até parando para pensar, muitas coisas que eu divulgo, antes de postar, já tem gente comprando ou usando dos serviços, porque são pessoas da minha família, pessoas da minha redondeza que confiam naquilo. Então, às vezes, por exemplo, fazer o cabelo. Ah, eu fiz uma progressiva no cabelo. Eu cheguei na minha família, nossa, que cabelo lindo, você fez progressiva, fez com quem? Não divulguei ainda. Ah, fiz com essa fulana, nossa, lindo, já vou marcar. Mas eu nem divulguei ainda. Então, é pessoas que confiam em mim. Então, não tem como você se posicionar ali no Instagram ou na rede social que for, de uma forma que as pessoas que estão no seu dia a dia já sabem que Que não não é é. aquilo. Então, você não influencia nem as pessoas de perto, nem as pessoas da sua família. Então, se você parar para analisar que só tem prejuízo. Você se moldar e forjar um caráter ali, um personagem, não faz sentido nenhum. Criar uma máscara, não é, Rafa? Não faz sentido, porque você acaba até perdendo a sua credibilidade com as pessoas que te conhecem. Ótimo, ótima visão, ótima reflexão que você trouxe. Ô, Rafa, como você se define em 3 palavras? Determinada, responsável e feliz. Muito feliz, Rafa? Sim. Realizada na sua profissão, na sua Realizada. trajetória como mãe? Você se encontrou? Sim. E responsável porque dar conta de trabalho, casa, filho e tudo mais, você tem que ser muito responsável. Muito. E determinada para fazer acontecer, mesmo que às vezes as situações não estão colaborando. Você tem que ter Mas manter o determinação, foco. foco para fazer aquilo acontecer. E eu falo feliz porque assim, a gente tem as adversidades do Sim. dia a dia, mas eu não tiro o sorriso do meu rosto. E às vezes, é claro, a gente, tem um dia que não tá legal, mas tento não transparecer isso porque não é a energia que eu gosto. Então, Deixar tudo mais leve. mais leve. Um sorriso muda tudo. Com E certeza. quando a Larinha tá chorando, eu sempre olho pra ela e falo assim: você é mais bonita sorrindo. E, tipo, E tem um impacto muito eu grande. trouxe isso pra você mais bonita sorrindo. Então, Ótimo. Ô, Rafa, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando no meio digital? primeiro você começa e depois você melhora. Faz o que dá nas condições que você tem hoje. Não pense nos julgamentos. 90% das pessoas que me mandam mensagem é sempre: o que fulano vai falar, as pessoas vão me julgar. Não pensa nos julgamentos. É você e o seu celular. E Dê o nada primeiro mais. passo. Dá o primeiro passo. Que os outros, Deus vai colocar os próximos passos na sua vida. Você vai encontrar pessoas incríveis que você nem imagina, mas você precisa dar o seu primeiro passo. E viva hoje. Intensamente. Hoje, intensamente. Não fica se preocupando com amanhã, mas e se eu fizer um vídeo hoje e amanhã eu sumir? Tudo bem. Mas- Sumiu, fica 2 semanas sem aparecer e volta. Ô, gente, Mas é o voltei. hoje. Sim. Então, se preocupa com o hoje, de fazer acontecer. E se fizer errado, faz de novo. O importante é que você dê o primeiro passo. Pronto. Rafa, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, a sua forma de levar. Muito obrigada por estar aqui com a gente, concluindo essa etapa do pós em oratória. Gostaria de te agradecer em nome da Vox Chuyu Jaboticabal por você estar aqui e compartilhar a sua trajetória, a sua vivência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Tanto você quanto a escola, a Dani, o Daniel. Vocês mudaram a minha vida, eu sou extremamente grata. Fazer a pós foi incrível para mim, desafiador e foi um divisor de águas também. Muito obrigada por toda a paciência, carinho e respeito de sempre. As suas aulas foram o que fizeram a diferença pra gente. Isso Obrigada. não é só a minha opinião, é de todo mundo que é seu aluno. Então faz total diferença ter você nas nossas vidas. Eu sou muito grata e grata também pela oportunidade de hoje, por me desafiar mais uma vez no primeiro podcast. E muito obrigada. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigada. Finalizamos então a nossa gravação com a Rafa Macri. Agradecemos a participação dela, foi incrível e nos veremos nos próximos podcasts.